Vamos discutir sobre o tema Direitos das Mulheres no Islã. De acordo com o dicionário Oxford, os direitos das mulheres são direitos legais, econômicos e sociais iguais aos dos homens. Antes de examinarmos os direitos das mulheres no Islã, precisamos deixar de lado as declarações categóricas modernas sobre como a vida das mulheres deve ser conduzida. Você deve verificar seu intelecto antes de acreditar no que os outros dizem. Porque muitas vezes nossa mente pode se perder. Como houve uma época em que grandes estudiosos daquela época pensavam que a luz da lua era sua própria luz. Mas agora sabemos que a luz da lua é a luz refletida do sol. Da mesma forma, se você chegar à conclusão de como a mídia retrata principalmente os direitos das mulheres no Islã, existe a possibilidade de você sentir que os direitos das mulheres no Islã foram subjugados. Hoje, 20 a 25% da população mundial são muçulmanos. Algumas sociedades muçulmanas estão próximas dos ensinamentos do Islã, enquanto algumas sociedades muçulmanas estão longe dos ensinamentos do Islã. Então, se uma pessoa quiser julgar os direitos das mulheres no Islã, eles não deveriam julgar olhando para o que os muçulmanos fazem ou a sociedade muçulmana. Eles devem julgá-lo com base nas fontes autênticas do Islã. As fontes autênticas do Islã são o Alcorão e o Hadith autêntico. O Alcorão é a última e final revelação de Deus. O Hadith autêntico são os ensinamentos do último mensageiro do Islã, o profeta Mohammed. Agora, examinaremos os direitos das mulheres no Islã com base nas fontes autênticas mencionadas acima. Eu dividi amplamente o tópico dos direitos das mulheres no Islã em 6 categorias. 1. Os direitos espirituais das mulheres no Islã. 2. Os direitos econômicos das mulheres no Islã. 3. Os direitos sociais das mulheres no Islã. 4. Os direitos educacionais das mulheres no Islã. 5. Os direitos legais das mulheres no Islã, e 6. Os direitos políticos das mulheres no Islã. Existem vários versículos no Alcorão e nos hadiths autênticos para explicar essas categorias em detalhes. Mas para facilitar o entendimento, tentarei explicar cada categoria com apenas um ou mais versículos. Primeiro, veremos os direitos espirituais das mulheres no Islã. O paraíso é destinado apenas aos homens é um equívoco comum entre os não-muçulmanos sobre o Islã. Esse equívoco pode ser facilmente esclarecido pelos versos do Alcorão. Sura An-Nisa capítulo número 4 versículo número 124 diz: Se um homem ou mulher tem fé e pratica boas ações, eles certamente entrarão no céu e nenhuma injustiça será feita a eles. Ao ler o versículo acima, descobrimos que os deveres espirituais de homens e mulheres no Islã são os mesmos. Então, como mulher, tem o direito de entrar no paraíso por acreditar em Alá e praticar boas ações. Vamos agora examinar os direitos econômicos das mulheres no Islã. No Islã, uma mulher é financeiramente segura. Antes de seu casamento, é responsabilidade do pai e do irmão cuidar dela.
Depois do casamento, é responsabilidade do marido e do filho cuidar dela. Na Surah Nisa capítulo número 4, versículo número 34 é mencionado: os homens são os cuidadores das mulheres e é sua responsabilidade sustentá-los financeiramente. Além disso, Surah Nisa capítulo número 4 versículo número 4 diz: dê para as mulheres com quem você vai se casar um dote de presente. Durante o casamento, a noiva receberá um presente em forma de dinheiro ou posse do noivo. O nome deste presente dado pelo noivo é chamado de pá. Além disso, no Islã, uma mulher pode herdar. Seus detalhes são mencionados na Surah Nisa, capítulo número 4, versículo 11 e 12. E as mulheres não precisam gastar sua parte da riqueza herdada ou do dinheiro que ganham com a família. Porque é responsabilidade dos homens cuidar deles financeiramente. Consequentemente, no Islã as mulheres estão financeiramente seguras. Existem também certas regras que uma mulher deve seguir se quiser ganhar dinheiro trabalhando. Mas esse é um assunto diferente. Portanto, como mulher, é direito dela ter a ajuda financeira do homem. Agora, vamos examinar os direitos sociais das mulheres no Islã. Além disso, dividi os direitos sociais das mulheres no Islã em 4 subcategorias. 1. Os direitos da filha no Islã. 2. Os direitos da esposa no Islã. 3. Os direitos da mãe no Islã, e 4. Os direitos da irmã no Islã. Primeiro, veremos os direitos da filha no Islã. Surah An-Nahl capítulo número 16, versículo número 58 e 59 diz: aqueles que pensam que o nascimento de uma menina é uma desgraça, ou aqueles que pensam em matá-la, seu julgamento é mau. Há um hadith autêntico no Hadith Sunan Ibn Majah número 3670. Lá o profeta Mohammed disse: qualquer homem que criar 2 filhas com amor e afeição, entrará no paraíso. Então, como filha, tem o direito de ser criada com muito carinho e carinho pelos pais. Agora, examinaremos os direitos da mulher no Islã. Surah Nisa capítulo número 4 versículo número 21 diz: o casamento é um contrato sagrado entre o marido e a esposa. E de acordo com a Surah Nisa capítulo número 4 versículo número 19. A permissão da noiva é obrigatória para o casamento. Além disso, Surah Nisa capítulo número 4 versículo número 19 diz: trate sua esposa com bondade, mesmo que você não goste dela. Portanto, como esposa, é seu direito ser tratada como uma companheira de vida igual pelo marido. Agora, vamos examinar os direitos da mãe no Islã. Surah Isra capítulo número 17 versículo número 23 diz: nem mesmo diga, ff, para seus pais. Além disso, na Surah An-Nahl capítulo número 6 versículo número 151 diz: seja gentil com seus pais. Há um hadith autêntico no hadith número 3106 do Livro da Jihad.
Lá o profeta Mohammed disse: o paraíso está sob os pés de sua mãe. Portanto, como mãe, tem o direito de ser tratada com mais amor e compaixão pelos filhos. Agora, vamos examinar os direitos de uma irmã no Islã. Surah Tauba capítulo número 9 versículo número 71 diz: os homens e mulheres crentes apoiam uns aos outros. Eles devem encorajar uns aos outros a praticar boas ações, pagando zaca, jejuando e obedecendo a Alá e seu mensageiro. E eles também devem encorajar uns aos outros a proibir o mal. Isso significa que mesmo que os homens e mulheres crentes não sejam parentes, eles devem apoiar-se socialmente como um irmão e uma irmã. Portanto, como irmã, é direito dela ter o apoio social do irmão. Agora, vamos discutir os direitos educacionais das mulheres no Islã. A primeira orientação revelada por Alá a toda a humanidade no Alcorão não era sobre Salaah, caridade ou jejum. Mas era sobre Iqra. Iqra significa ler, proclamar, repetir. O Alcorão diz isso na Surah Iqra, capítulo 96, versículo 1. Portanto, a primeira orientação dada por Alá no Alcorão foi: ler. Era para homens e mulheres. Além disso, um hadith autêntico de Ibn Majah hadith número 224 diz: é obrigatório para todo homem ou mulher muçulmana adquirir educação. E se lermos Sahih Bukhari, saberemos que o profeta Mohammed dedicou um tempo especial para educar apenas as mulheres. Ele também enviou Sahaba para educar especialmente as mulheres. Por causa disso, mesmo durante os dias de ignorância, existem vários exemplos de grandes mulheres que foram estudiosas. O melhor exemplo é Aisha bint Abi Bakr. Ela ensinou mais de 88 estudiosos diferentes e mais de 2.210 hadiths são narrados por sua autoridade. Outro exemplo é o Salma, considerada a mulher mais intelectual e erudita. Outro exemplo é Fátima bint Qais, considerada uma mulher muito instruída. Outro exemplo é Safia, considerada a mulher mais intelectual. Outro exemplo é o Sulaim, que era considerada uma autoridade e uma mulher inteligente. Outro exemplo é Sayyida Nafisa, que ensinou muitos estudiosos, incluindo o Imam Shafi. Outro exemplo é Aisha bint Saad ibn Abi Waqqas, que ensinou muitos estudiosos, incluindo o Imam Malik. Naquela época, as pessoas raramente eram educadas. Mesmo assim, vimos no Islã vários exemplos de mulheres que foram grandes eruditas. Portanto, como mulher, é direito dela ser educada pelos pais, irmãos ou tutores. Agora, vamos discutir os direitos legais das mulheres no Islã. No Islã, legalmente, homens e mulheres são iguais. De acordo com a Lei da Igualdade, conhecida como Qisas, mencionada na Surah Baqarah, capítulo número 2, versículo número 178 e 179, diz: a punição é a mesma para ambos pelo mesmo crime.
Por exemplo, se um homem mata uma mulher, esse homem é condenado à morte, e se uma mulher mata um homem, essa mulher é condenada à morte. Além disso, Surah Maida capítulo número 5 versículo número 38 diz: se for provado que um ladrão é culpado, seja homem ou mulher, sua mão deve ser cortada. Além disso, Surah Nur capítulo número 24 versículo número 2 diz: se for provado que um fornicador é culpado, seja homem ou mulher, ele deve receber 100 chicotadas como punição. Além disso, Surah Baqarah capítulo número 2 versículo número 282 indica: a mulher tem o direito de ser testemunha. Além disso, Surah Nur capítulo número 24 versículo número 4 diz: se alguém fizer uma denúncia contra a castidade e o pudor de uma mulher e não apresentar 4 testemunhas, dê-lhes 80 chicotadas como castigo. É assim que o Islã protege legalmente a dignidade de uma mulher. Portanto, como mulher, é seu direito ser digna e tratada com igualdade pela lei. Agora, vamos discutir os direitos políticos das mulheres no Islã. Para explicar a autoridade política das mulheres no Islã, narrarei um incidente ocorrido durante o regime de Umar, que era o segundo califado do Islã. É mencionado em Musannaf Abd al-Razak 10.420. Durante uma discussão sobre o mar, na mesquita, Umar pediu às mulheres que não exigissem par, em grande quantidade dos homens para o casamento. Naquela época, uma senhora da última fileira da mesquita se opôs a isso. E, ela se referiu a Surat An-Nisa capítulo número 4 versículo número 20. E ela perguntou, quando Alá não colocou um limite máximo em mar, por que Umar pediria que eles colocassem um limite máximo? Ao ouvir isso, Umar, o segundo califado do Islã, concordou que o que ele disse estava errado e imediatamente retirou sua declaração. A partir do exemplo acima, podemos ver que, uma mulher comum da última fileira da mesquita objetou a violação da Constituição e foi imediatamente reconhecida. Portanto, como mulher, é seu direito apresentar sua opinião ao governante. Até agora, vimos todas as categorias relativas aos direitos das mulheres no Islã a partir de fontes autênticas. A discussão acima foi uma breve explicação sobre os direitos das mulheres no Islã. Agora você deve ter percebido que no Islã as mulheres têm muitos privilégios. Como homens e mulheres são diferentes fisiologicamente, psicologicamente, biologicamente e fisicamente. Com base nessas diferenças, Alá estabeleceu deveres para eles. Algumas funções são idênticas, algumas funções não são idênticas. Em algumas funções, os homens têm mais vantagens, em outras as mulheres têm mais vantagens. Consequentemente, Alá concede os mesmos deveres e diferentes deveres a homens e mulheres, dependendo de suas semelhanças e diferenças. Para que vivam juntos em harmonia e paz. Essa é a razão se você analisar os direitos das mulheres no Islã com base no Alcorão e no Hadith autêntico.
Você logicamente concordará que as mulheres no Islã são protegidas e não subjugadas. Que a paz e a misericórdia de Alá estejam com todas as pessoas que mencionei acima. Todo o louvor é para Alá, que é o Senhor de todos os mundos.